Georg Lukács. O jovem Hegel e os problemas da sociedade capitalista. Capítulo 3. Fundamentação e defesa do idealismo objetivo. Iena, 1801 a 1804. 4. Conceito hegeliano de história nos primeiros anos de Iena. A direção principal do pensamento hegeliano sempre foi histórica. Já ao analisar o período de Berna, vimos que Hegel possuía uma abordagem histórica anterior à consciência filosófica dos próprios problemas da história. Isso se manifestou quando ele se confrontou com a dialética da sociedade burguesa contemporânea, após perder as ilusões de estilo jacobino sobre o renascimento da antiguidade. Desde então, o problema central de sua reflexão passou a ser a conexão dialética entre desenvolvimento histórico e sistematização filosófica. Lembremos que tanto a filosofia do direito como o desenvolvimento do espírito objetivo na enciclopédia se concluem na história mundial, tomada como exemplo máximo e decisivo do espírito. Esse foi, aliás, um de seus principais pontos de crítica a Fichte. A atenção à realidade histórica e a sua consideração rigorosa sustentam a filosofia de Hegel. Na introdução à continuação ienense da obra de Frankfurt, A Constituição da Alemanha, ele fixa sua tarefa, compreender o que existe, e acrescenta com um tom que revela o elemento dialético positivo e o pressuposto idealista: aquilo que já não pode ser expresso em conceitos já não existe. O historicismo de Hegel, contudo, não é deificação do passado nem justificação à crítica do presente apenas por ser herdeiro do passado. Essa atitude pertence aos historiadores sob influência romântica, contra a qual Hegel se mantém. Ao tratar do problema da positividade, ele mostra como instituições feudais, que inicialmente correspondiam às condições de vida historicamente formadas, acabam por se converter em positividade morta. Seu esforço é desenvolver o conhecimento histórico correto. Aquilo que não tem fundamento vivo no presente não deve ser defendido. Não se trata, porém, de justificar leis antigas para o presente só porque outrora foram verdadeiras. Seria ultrapassar o escopo de uma explicação histórica. Por isso, Hegel contrapõe a história de uma vida passada, a falsa veneração de um passado morto usado para negar o presente. Essa historicidade romântica é, para ele, uma falsificação. Ele também recusa a metodologia histórica que, sob a influência contra-revolucionária, eleva o orgânico a um princípio que exclui a vontade consciente de transformação, e que opõe uma suposta continuidade imaculada a qualquer ruptura. Em suma, toda revolução seria, nesse esquema, uma fraude antinatural que perturba o curso real da história. Contra isso, a própria dialética hegeliana sustenta que a continuidade histórica é unidade de continuidade e descontinuidade, assaltos, rupturas, mudanças de qualidade. A Revolução Francesa ocupa lugar central no conceito histórico de Hegel em Iena, e sua metodologia reflete esse reconhecimento dos saltos. Nas discussões finais do ensaio sobre direito natural, Hegel fala explicitamente de saltos qualitativos na história, assim como a natureza passa por mudanças súbitas. Explosões de uma bomba. O metal que, ao atingir certa temperatura, não amolece como cera, mas subitamente se liquefaz. Também no desenvolvimento das individualidades coletivas há um salto, seguido de permanência na nova forma até que gradualmente se abra ao negativo e revele, na morte, a mesma súbita fragilidade. Aqui, individualidade significa individualidade do povo. Voltando às suas posições concretas sobre o processo histórico, não possuímos, para o período, uma exposição geral e sistemática. Temos discussões dispersas em ensaios, especialmente o fragmento sobre a Constituição Alemã retrabalhado entre 1801 e 1802, além de passagens polêmicas e esboços de sistema. Embora nos concentremos nos primeiros anos em Iena, utilizaremos também manuscritos recém-publicados de suas aulas de 1803 a 1804 e de 1805 a 1806 quando falarmos de questões históricas específicas, adiante, de suas opiniões econômicas. A fenomenologia do espírito já empreende uma revisão sistemática do desenvolvimento histórico da humanidade, porém, os propósitos metodológicos ali são específicos e não resultam num relato completo da história do mundo como das lições posteriores de filosofia da história. O ensaio sobre a Constituição Alemã, cujos primeiros esboços remontam a Frankfurt, recebe em Iena contornos mais trabalhados e apoiados em fatos. Ali, Hegel trata da origem histórica da fragmentação nacional e estatal da Alemanha. Já quanto às saídas possíveis, continua sem uma imagem clara.
Mesmo assim, a investigação histórica o força a dar contornos mais precisos às perspectivas. Observando a analogia entre as fragmentações de Itália e Alemanha, Hegel detém-se em Maquiavel. Este percebeu com clareza a divisão italiana e procurou meios de unificação concreta. Daí a analogia com Teseu, que, segundo a lenda, pôs fim à anarquia ateniense e criou unidade. Maquiavel espera um Teseu para a Itália. O jovem Hegel, sem ideias definidas sobre as perspectivas alemãs, aproxima-se deste raciocínio. A figura de Teseu percorre não só os escritos sobre a Constituição, mas outros textos de Hegel. Suposições variadas tentaram identificar esse Teseu. Maquiavel por vezes pensava em César Borgia, Dilthey viu em Teseu Napoleão. Outras hipóteses, como a do arquiduque Carlos da Áustria, não se sustentam. Para decidir, importa ver a atitude de Hegel perante os dois grandes estados alemães, Áustria e Prússia. Ele é extremamente negativo em relação à Prússia, vista como força estranha que ameaça de fora a unificação alemã. Assim como o Império Romano foi destruído por bárbaros do norte, também o princípio de destruição do Sacro Império Romano Germânico veio do norte, Dinamarca, Suécia, Inglaterra e em seguida, a Prússia. O jovem Hegel não se deixa seduzir pelas lendas sobre Frederico da Prússia, vê guerras de gabinete, interesses privados, nenhuma expressão de interesses nacionais. Despreza a burocracia prussiana. Quanto à Áustria, fala um pouco mais amigavelmente, notando simpatia por certas tentativas reformistas de José II, mas, no conjunto, coloca a Áustria e Prússia no mesmo plano. A comparação de Teseu com Napoleão se fortalece por várias razões. Anos depois, na época da fenomenologia, Hegel é inequivocamente favorável a Napoleão. Suas cartas o mostram partidário da Confederação do Reno até a queda do imperador. Já em 1803, ao atacar o Éforato Fichiano, aprova o golpe de Estado do 18 de Brumário. É plausível entrever essa linha já em 1801. O essencial, porém, é a direção de seu desenvolvimento. Hegel recusa a Revolução Democrática e se torna defensor do Estado napoleônico. O valor do ensaio sobre a Constituição alemã está em fixar, pela primeira vez, o curso histórico das formações e dos Estados europeus em termos que depois Hegel detalhará sem alterar pontos decisivos. Ele vê nas grandes migrações e no feudalismo que delas resultou as fontes da formação das nações da Europa moderna. O sistema representativo dos tempos modernos não nasceu nas florestas germânicas, mas dali saiu e marcou época. Depois do despotismo oriental e do domínio e decadência republicanos, surgiu um estádio intermediário, e os povos germânicos foram o terreno de onde emergiu a terceira figura universal do espírito. Cada nação, diz Hegel, deve atravessar as etapas que lhe cabem. A cultura, antes de intervir na história mundial, precisa elevar seu próprio princípio à dominação universal. Esse princípio, no mundo até então carente de base, foi a liberdade dos povos teutonicos. Com esse enquadramento, Hegel expõe como o feudalismo se constituiu e se dissolveu nos principais países. Divide-os em dois grupos. No primeiro, Inglaterra, França e Espanha, os monarcas, com um poder centralizado, subjugaram os senhores feudais. No segundo, Alemanha e Itália, a decomposição feudal gerou a fragmentação nacional e impediu a unidade. No primeiro grupo, analisa minuciosamente a França. A partir de um mesmo fundamento feudal, Alemanha e França trilharam destinos opostos. Na França, o cardeal Richelieu destruiu os fatores de decadência e transformou o país numa potência. Na Alemanha, os deixou prevalecer e destruiu o Estado. Hegel mostra por que era necessário submeter a alta nobreza e os huguenotes, Estado dentro do Estado, para solidificar a monarquia. Já aí desponta seu conceito de personalidade histórica do mundo. Não se trata de culto ao herói, mas de indivíduos em que se funde a personalidade com o princípio necessário do tempo. O gênio político é fazer-se um com esse princípio. Hegel é indiferente às formas de governo, monarquia ou república, desde que cumpram a função de centro que absorve e organiza as forças do todo. Ao passar à Itália, analisa Maquiavel como ideólogo desesperado de uma Itália cindida, exigindo sua restauração, o nacional revolucionário que, quaisquer que fossem os meios, buscou essa unidade. Por isso rejeita, com poucas palavras, a crítica de Frederico da Prússia a Maquiavel como mero exercício escolar desmascarado pela própria hipocrisia do autor. Na Alemanha, o ponto de virada é a Paz de Westfália, fim da Guerra dos 30 Anos, que legitimou a independência dos estados particulares.
Ao assiná-la, a Alemanha renunciou à possibilidade de firmar-se como poder estatal sólido e submeteu-se às suas partes. A partir dessa base histórica, Hegel discute a necessidade do Estado moderno. Tal Estado surge da superação da Revolução Francesa, superação no sentido dialético, remoção e conservação. Antipático às aspirações democráticas radicais, que ele chama de anarquia, Hegel está longe de qualquer restauração. A anarquia já não se confunde com liberdade. A compreensão de que um poder estatal forte é condição da liberdade penetrou na consciência popular, assim como a participação do povo na legislação e nas decisões importantes. A garantia de que o governo haja segundo as leis e a possibilidade de o povo exprimir sua vontade nos grandes assuntos dar-se-ão por uma instituição representativa que, entre outras funções, conceda ao monarca o direito de arrecadar parte dos impostos, em especial os extraordinários. A provisão de dinheiro, forma concentrada de influência, deve depender do acordo livre, como outrora o serviço pessoal. Vemos um conceito de monarquia constitucional que, embora indiferente à forma, podendo ser república, se inclina, na análise concreta, para o Estado napoleônico. E vemos também a ideia de que o Estado moderno emerge organicamente das entranhas do feudalismo ao aboli-lo. A Revolução Francesa é evento de alcance mundial nessa construção. Intérpretes modernos tentaram ocultar esse antifeudalismo de Hegel para alinhá-lo a Ranke e Bismarck. Para tanto, falsificam até o sentido do período napoleônico, chamando de restauração do antigo regime ao estilo de Luís XIV. Na realidade, o conceito hegeliano de monarquia constitucional, montesquiano, reproduz mentalmente em parte a Inglaterra e em parte os estados napoleônicos, formas resultantes de revoluções burguesas. Seu sistema tributário inspira-se no modelo inglês exposto por Adam Smith e combate os resquícios feudais nas receitas do Estado, como domínios. Compreende-se melhor a sua ideia do Estado moderno retomando a figura de Teseu. Hegel a invoca não só via Maquiavel, mas autonomamente, para pensar um fundador contemporâneo. Esse Teseu teria de dar ao povo reunido de pequenas nacionalidades díspares o direito de participar dos negócios comuns, com participação organizada. Pois uma democracia direta de tipo antigo é contraditória aos grandes estados modernos. Deveria ainda ter força de caráter para suportar o ódio que recai sobre quem elimina poderes particulares no interior do Estado, como aconteceu com Richelieu. A rejeição da democracia direta não é nova em Hegel. A ideia de que ela convinha aos antigos estados-cidade e não aos grandes estados modernos é herança do iluminismo francês. Aqui a antiguidade é um estádio passado do desenvolvimento humano e deixa de ser modelo institucional. Em Iena, Hegel sustenta sempre o primado da necessidade histórica. Os indivíduos são instrumentos do espírito do mundo. O contraste que estabelece entre Teseu e as massas aponta para o indivíduo histórico mundial, que percebe a necessidade da transformação após a Revolução e a executa sobre um povo inerte, adormecido na insignificância feudal e pequeno-burguesa, que defende sua estreiteza como originalidade. Quando fala da ingratidão sofrida por grandes homens como Richelieu, Hegel tem em mente o ódio mortal da nobreza por quem destruiu sua autonomia. Nas aulas de 1805 a 1806, Hegel retoma Teseu como fundador. Todos os estados foram criados por violência, e grandes homens foram seus portadores. A vantagem do grande homem é conhecer e exprimir a vontade absoluta. Todos se reúnem sob sua bandeira, ele é seu Deus. Assim Teseu fundou Atenas, assim. A Revolução Francesa reuniu um poder terrível ao todo. Essa força não é despotismo, mas tirania, dominação pura, necessária enquanto constitui e preserva o Estado como indivíduo real. Esse Estado é um espírito absoluto simples que se conhece e diante do qual nada tem força senão ele mesmo. A tirania, diz Hegel, acostuma o povo à obediência às novas instituições, deve, porém, ser transitória. É derrubada não por vilania, mas porque se torna supérflua. Se o tirano fosse sábio, aboliria sua tirania quando ela cumprisse sua necessidade. Como não faz, sua divindade degenera em necessidade cega e merece ódio. Foi o caso de Robespierre. A necessidade se cumpre distribuindo-se por muitos. Um promove, outro julga, outro executa. Todos são necessários. É possível criticar a mitologia histórica sombria que permeia esse quadro. Hegel não apreendeu as lutas de classe concretas que instauraram e derrubaram a ditadura jacobina. Mas sua visão ampla o levou a considerar essa ditadura, antipática em seu íntimo,
como historicamente necessária e limiar incontornável na instauração do Estado moderno. Ao mesmo tempo, não era cego ao conteúdo social dessa luta. A Revolução aboliu formalmente as ordens privilegiadas. Quanto a eliminar a desigualdade social, isso, diz ele, são conversas vazias. Ele apoia, assim, o conteúdo burguês da Revolução e a criação da nova sociedade. Presta homenagem à ditadura de Robespierre enquanto instrumento necessário e recusa a democracia radical quando esta pretende ultrapassar os limites da sociedade burguesa. Quanto à estrutura interna do Estado moderno imaginado então, Hegel não entende o monarca à maneira do antigo regime. Ele liga o todo diretamente, mas os laços espirituais são a opinião pública, e o movimento livre da sociedade põe o todo em marcha. O todo é o meio vivo, o espírito livre, independente dos extremos, um nó que se sustenta por si. Não há razão para identificar o primeiro Estado hegeliano com nobreza hereditária. Hegel mantém a antipatia pela aristocracia do antigo regime. No sistema de moralidade, ao comparar democracia, aristocracia e monarquia, afirma que a aristocracia, por ter a forma de governo absoluto sem sua essência, é a pior. Reconhece a hereditariedade apenas na monarquia. Quanto às ordens, sustenta que a pertença deve decorrer de capacidades e ações, não de sangue. Seu primeiro estado aproxima-se mais da nobreza de serviço napoleônica do que da nobreza hereditária semifeudal. Vemos, portanto, uma visão abrangente da história europeia da Idade Média à modernidade, em que a Revolução não interrompe um desenvolvimento orgânico, mas, ao contrário, atua como crise abrangente que põe em movimento os elementos viáveis do novo. A anarquia deve ser superada, mas é elo necessário. Robespierre cumpre papel decisivo, como Richelieu, abrindo campo de ação para um novo espírito. Com tal compreensão, Hegel estava quase só em seu tempo. Seu método, analisar processos e conexões essenciais sem moralizações, lembra Balzac, que também interpretou a história francesa da derrubada do feudalismo à Revolução de Fevereiro como um processo único entre crises. O próprio Balzac, em Diálogo Imaginário, faz Catarina de Médici opor-se ao jovem Robespierre para mostrar que ambos lutaram pela unidade francesa, mas que o primeiro fracassa onde o segundo triunfa, e no fim, a nação fracassa por aquilo mesmo que alcançou. Heinrich Heine, discípulo de Hegel, concorda. Esse novo entendimento da história sela o acerto de contas com o sonho juvenil de retorno à antiguidade. No centro não está apenas a descoberta dos traços específicos do novo tempo, que em Frankfurt surgiam como traços de decomposição, mas a compreensão de toda a história como processo integral, em que a queda das antigas cidades-estado, além de necessária, gerou um princípio social superior. A antiguidade perde, assim, seu lugar singular. Em fragmento do início do período ienense, Hegel chama o belo mundo antigo de apenas uma memória. Mais tarde, explicita em que consiste o princípio superior do presente. Nas aulas de 1805 a 1806, traça paralelos entre o mundo grego e a sociedade burguesa moderna. O princípio superior do novo tempo, desconhecido dos antigos e até de Platão, é o valor absoluto da personalidade consciente de si. No passado, a moralidade era determinada por uma bela vida pública, unidade direta do universal e do individual, obra de arte em que nenhuma parte se isolava. A individualidade, porém, não se sabia como algo absoluto. Na República Platônica ou no Estado Lacônio, a personalidade que se conhece a si mesma desaparece. Esse princípio é individualidade absoluta, opõe antiguidade e modernidade. Em Berna, Hegel já via que a privatização da vida, ao destruir a base das cidades antigas, abria caminho ao desenvolvimento da individualidade moderna. Antes, ele rejeitava esse processo. Em Frankfurt, sua recusa se torna dialética. A positividade passa a ser vista historicamente, com seus traços progressivos e regressivos entrelaçados. Em Viena, o antigo termo cede lugar à alienação intalserum e infrendum. Não se trata mais de uma qualidade presa às coisas e instituições, mas de um tipo de atividade humana pelo qual se produzem formações sociais objetivas, dotadas de conteúdo próprio. Por alguns anos, os termos convivem. Nas aulas de 1805 a 1806, o novo vocabulário se cristaliza. A mudança espelha a compreensão da forma real do ser social moderno. Em Viena, Hegel afirma com tristeza que o belo mundo antigo é memória, mas essa dor, também sentida por Hölderlin e por Schiller, não o paralisa. Como Schiller, que na estética apreende positivamente o mundo moderno,
Hegel avança de modo mais decisivo e fundamental. A grandeza de seu humanismo reside em jamais expulsar inteiramente essa dor, a crítica humanista à sociedade capitalista, antes do humanismo proletário. Não encontra vias concretas de realização e só pode medir a modernidade pela liberdade grega. O reconhecimento da progressividade do capitalismo nos clássicos alemães nunca se converte em exaltação plana ao modo de Bentham. A dialética idealista do progresso contraditório liga-se a essa atitude perante a antiguidade. O contraste entre antigos e modernos desdobra-se em distinção entre socialização direta e socialização mediada. Quanto mais Hegel compreende a necessidade e a progressividade das mediações, mais as vê como criações humanas reproduzidas continuamente. Essa rede de mediações não destrói a individualidade, ao contrário, só nela. A individualidade se desenvolve plenamente, por meio de uma alienação mais intensa da pessoa, que se torna o que ela fez de si. A humanidade precisou superar o imediatismo natural das relações para revelar a riqueza de suas faculdades, mas pagou alto por esse progresso. Como a sociedade burguesa moderna lhe parecia o estágio mais alto do desenvolvimento humano, e nada via além dela. O seu saber dialético vinha acompanhado de um desejo pelo irrevogável. Aqui reside parte de sua grandeza, conservar ambos os lados da contradição sem medo de cair em contradição. Os críticos liberais que o censuraram por não exaltar a sociedade burguesa acusavam-no, na verdade, de não ser um Bentham alemão. A contradição, nesse ponto, é histórica, só se esclarece materialisticamente quando a luta de classes abre a perspectiva do humanismo proletário, no qual a libertação socialista recoloca as relações diretas entre os homens e a sociedade. O entendimento de Marx da antiguidade como infância normal da humanidade, do comunismo primitivo e de sua decomposição como base da cultura antiga, eleva-se infinitamente acima de Hegel, sem contradizer a tendência fundamental hegeliana nem excluir sua intuição sobre a direção do desenvolvimento. Nas aulas de 1805 a 1806, Hegel formula a antítese, a liberdade bela e feliz dos gregos, invejada por tantos. Era a unidade direta do universal e do indivíduo, a vontade individual e a universal coincidiam. No mundo moderno, o indivíduo retorna totalmente a si, conhece-se como essência, e separado da existência do universal, reclama ser absoluto, ganha independência completa. Mas sua relação com o comum é mediada e conflituosa. Aqui residem as limitações e as forças do seu conceito, ao ver a alienação como base da individualidade moderna. Justifica filosoficamente a recusa da democracia direta, mas também funda a tarefa maior da filosofia da história. Conhecer as leis objetivas desse movimento social mediado que os próprios homens criam. Depois de opor a personalidade natural do monarca às personalidades alienadas dos cidadãos, Hegel conclui, a totalidade social liga-se pouco a um e a outro. É corpo indestrutível. O príncipe pode ser qualquer, os cidadãos quaisquer, a sociedade é completa em si e se mantém. A tensão dialética entre, de um lado, a crescente subjetividade da individualidade e, de outro, a autonomia objetiva do sistema de mediações é para Hegel o problema central da sociedade burguesa e da filosofia da história. Dessas considerações se depreende que o fundamento político desse entendimento é a economia política, embora ele ainda não use o termo. Cumpre, então, investigar as opiniões econômicas de Hegel e o papel que desempenham em sua dialética. Por um lado, como o reconhecimento das contradições do capitalismo contribuiu para o avanço da dialética. Por outro, como a compreensão insuficiente dessas contradições levou-o a falsas consistências e quais vínculos ligam sua leitura da economia política às limitações do seu idealismo dialético.